Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como dev. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao projeto do Mecha Jato, aquele sistema que nós estamos desenvolvendo com Python e Django para a gente conseguir gerenciar uma empresa na qual seria uma oficina mecânica e um lava-jato em conjunto, tá? Então nas últimas aulas aqui a gente trabalhou bastante com a parte de adicionar clientes, atualizar clientes também, adicionar e atualizar um carro também. Então esse cliente aqui não tem um carro, vamos ver, o João Pablo aqui tem um carro. E assim, eu acredito que a partir da aula de hoje nós não vamos mexer mais aqui na parte de adicionar, atualizar e clientes e carros, porque a maior parte, o bruto aqui nós já fizemos. Então conseguimos atualizar todos os clientes, conseguimos atualizar e excluir os carros, conseguimos adicionar novos carros, conseguimos adicionar um novo cliente, adicionar vários carros e etc. Existem algumas melhorias para serem feitas aqui, várias melhorias, mas que no caso eu deixei para vocês ali em casa fazerem, porque senão ficaria muito repetitivo as aulas, porque nós já fizemos algo muito parecido. Tipo, como por exemplo, quando eu atualizo um carro aqui, ele me manda para uma página mostrando um 5 aqui, então o ideal seria voltar para essa tela. Quando eu excluo aqui também, ele me volta para essa tela, o ideal seria voltar para essa tela daqui. Esse input aqui tem que fazer algumas melhorias, mas assim, é coisa de detalhes, coisas que eu provavelmente, se vocês acompanharam até aqui esse projeto, vocês já sabem fazer, e se eu fosse fazer ia ficar muito repetitivo. Então na aula de hoje eu pretendo fazer basicamente começar a iniciar a parte de serviços. Então aqui nós já temos o nosso menu lateral, né? Onde nós temos no Mecha Jato, e aqui nós temos a parte de clientes. E aqui eu vou colocar esse botão para me redirecionar para clientes, porque até então ele não funciona, ele não faz nada ainda. Então vamos abrir aqui nosso VS Code. Vou vir aqui no Mecha Jato, vou vir aqui no base.html e aqui, cadê? Clientes. Aqui dentro desse A eu vou redirecionar então para o URL, e aqui eu vou redirecionar para qual URL? Para o URL cliente base, né? Aquela que a gente criou aqui, acredito eu, essa daqui, ó, que tem o name clientes. Então a gente vai pegar esse name e vai colocar aqui. Beleza. Agora sim, quando eu voltar no meu Firefox, pressionar o F5, esse botão aqui passa a funcionar, né? Quando eu clico aqui, ele me redireciona para a base de clientes. E agora nós queremos, a partir de agora, começar a criar os serviços. E claro, lembrem-se de fazer as melhorias e projetos que eu propus aqui para vocês através dos to-do, certo? Não se esqueçam disso. Mas vamos lá, vamos começar aqui agora, então, a parte de serviços, né? Deixa eu vir aqui e vamos fazer o seguinte, vou parar meu servidor, deixa eu dar um clear aqui, e agora vamos criar um app, que aqui nós estamos dividindo a nossa aplicação da seguinte forma. Nós temos o Mecha Jato, que seria o core do nosso projeto, templates, onde ficam os templates, arquivos estáticos, e o app clientes. Eu quero criar um novo app a partir de agora, que vai ser Python 3, manage.py, start app, eu vou chamar de serviços. Beleza. Ok, fizemos isso. Primeira coisa que a gente faz sempre que criamos um novo app é vir nos arquivos de configurações e instalar esse app. Então aqui nos Install Apps, eu vou colocar aqui o serviços. Ok, eu gosto às vezes de colocar sempre uma hashtag myapps aqui. myapps. E eu faço o seguinte, sempre que são os meus apps eu coloco aqui, e quando tem apps de terceiros, por exemplo, que a gente instala alguma biblioteca, eu colocaria aqui terceiros. E aqui em cima ficaria os apps do Django. Então é uma forma bem interessante da gente conseguir separar e visualmente saber o que são os nossos apps, quais são os apps do Django e quais são os apps de bibliotecas de terceiro. Eu acho que fica bem interessante a gente fazer dessa forma. Então os meus apps, poderia separar aqui também, acho que dessa forma sim tá legal, dá para entender. Ok. Vamos agora vir em serviços e nós precisamos criar uma URL para redirecionar para cá. Então no core do nosso projeto nós já temos aqui uma URL que redireciona para clientes. Então aqui eu vou simplesmente dar um clientes, em vez de clientes vou colocar um serviços. Serviços, beleza? Aqui é a mesma coisa. Serviços, colocamos uma vírgula e agora nós precisamos criar esse arquivo URLs dentro de serviço. Então new file urls.py, sempre lembrando que o GitHub desse projeto está no primeiro link da descrição, tá? Então se você se perdeu em algum momento e precisa dar uma olhada, fazer um clone, fica à vontade, tá? Mandar alguma solicitação também, fique à vontade por lá. Beleza, aqui nas URLs vai ser algo muito parecido com o que nós já temos aqui, então no Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Só que aqui eu vou tirar praticamente todas as URLs, não vou precisar de nada. Vamos criar aqui uma nova URL, que vai ser um path agora para novo underline serviço. Eu vou chamar views.novo serviço. E eu vou dar um name para ela de novo serviço também. Ok. E aqui tá dando um erro. Que erro que é esse?
Aqui eu esqueci da vírgula. Perfeito, funcionando. Vamos vir aqui na nossa views, dar um def, novo serviço, recebe request, vai dar um return, render, request novamente, e aqui eu vou colocar um novo underline serviço, ponto HTML. HTML. Certinho, vemos aqui, new folder, templates, e aqui dentro de templates eu vou colocar um new file, novo underline serviço.html. E vou colocar aqui estou no novo serviço. Ok, vamos rodar nosso servidor e ver se está tudo certo com esse nosso app criado. Então vamos dar um run server aqui. Abrimos o nosso Firefox e agora vamos acessar serviços / novo underline serviço. E estou no novo serviço. Beleza, então está reconhecendo o nosso app, era o que eu esperava até então para cá. Agora vamos partir para a nossa model, tá? Como que a gente vai modelar os serviços a partir de agora? Então a primeira coisa que eu acho interessante a gente ter aqui vai ser uma tabela para serviços. Então class serviço vai herdar de models.model. E nessa tabela eu quero que a gente possa fazer mais ou menos assim. O usuário vai cadastrar um serviço. Por exemplo, chegou um cliente lá, beleza, para consertar o carro. Aí ele vai dar uma descrição desse serviço, vai dar um título, por exemplo, lá, consertar carro, tal, XYZ, vai dar um título para esse serviço. Ele vai selecionar de qual que é o cliente desse serviço, vai selecionar o carro desse cliente também, que ele tá prestando o serviço. Aí vai colocar qual que é as categorias, que seria um campo many to many. Ou seja, um serviço pode ter várias categorias de manutenção. Por exemplo, trocar o óleo e calibrar o pneu, ou por exemplo, calibrar o pneu e balanceamento do carro, ou consertar, pintar tal coisa e fazer, ou seja, vai ser uma relação many to many, onde cada serviço vai ter a sua categoria de manutenção. Ah, troca de óleo. E o troca de óleo vai ter um preço. Então, trocar óleo é R$15. Ah, fazer isso é aquilo. E para esse serviço, o mecânico lá vai fazer a análise, selecionar quais são os pontos que ele precisa modificar ali do carro, aí isso daí já vai gerar um relatório com o preço de cada um, vai gerar o preço total e assim por diante. Vai ter a data de início que ele vai realizar o serviço, a data de entrega, isso daí a gente vai gerar como que chama? Não é nota fiscal, é orçamento, tem um nome para orçamento, um nome formal que o pessoal chama de orçamento. Acho que é orçamento mesmo, né? Mas tem um outro nome. Mas como se fosse um orçamento lá descrito assim, a data que ele vai pegar o carro, a data que ele vai entregar, o que ele vai fazer no carro, o preço de cada coisa que ele vai fazer, o preço total, a data do pagamento, como que vai receber o pagamento, ou seja, ali um documento que será gerado um PDF para que a empresa ali possa imprimir e entregar para o cliente. Então, data de início, data de entrega, se o serviço foi finalizado ou não e o número de protocolo. Beleza? Então, vamos começar a fazer isso. Então, título vai ser igual a models.charfield, um maxLane, max underline, lane gth, vai ser igual a 30, acho que já fica interessante. Cliente, aqui o cliente vai ser uma foreign key, ou seja, esse serviço precisa ser de algum cliente, então foreign key, e a gente precisa importar. O cliente está dentro da onde? From, lá do app clientes, dentro do arquivo models, eu vou importar a classe cliente, que é a nossa model. Então, vou vir para cá, beleza. Se, agora, eu excluir esse cliente, o que eu faço com os serviços dele? Eu vou vir aqui um onDelete, e eu vou colocar um setNull, né? Acho que um setNull fica interessante. Então, onDelete vai ser igual a models.setNull. E para que esse set null funcione, eu preciso definir que esse campo aqui ele vai ser null, senão não tem como eu setar ele como null. Então, por exemplo, se eu excluir um cliente, o que eu vou fazer? Eu vou setar este campo aqui como null, porque eu não quero apagar o serviço desse cliente. Vai que futuramente eu apaguei esse cliente, ele me recorre, faz alguma coisa, alguma ação judicial, e eu não tenho mais os dados, as informações que foram feitas ali do serviço e etc. E eu quero manter essas informações. Então, por isso que eu vou setar null aqui, caso o cliente seja excluído, e eu vou ter também o número de protocolo para eu conseguir identificar que esse serviço era do cliente, né? Então o cliente chega com o número de protocolo. Ok, agora eu quero ter um campo que seria a categoria da manutenção, né? Mas vamos deixar aqui em branco por enquanto. Data de início. Então, quando que ele vai iniciar o serviço? Vai ser o models.datefield. Aqui eu vou colocar um null como true, porque às vezes não tem uma data muito certa para iniciar ou terminar e eles querem deixar em branco, né? Então não vou forçar com que eles tenham que preencher esse campo. Então, data entrega
vai ser igual a models.dateField. O horário também eu acho que ninguém vai especificar, não seria interessante especificar o horário, né? Então acho que só o dia é interessante. Se vocês acharem que a oficina mecânica na qual você está desenvolvendo esse sistema aqui seria interessante definir o horário, utilizem o datetime. Vou ter aqui uma variável, vai ser o finalizado, vai ser igual ao models.booleanField. Essa variável vai falar se o serviço já foi terminado ou não. O default aqui vai ser false, ou seja, não foi finalizado. Certo, e depois vai ter o número de protocolo. Protocolo vai ser igual a models.charField. E esse número de protocolo a gente vai gerar através do secret sobrescrevendo o método save. Não se preocupem se pareceu confuso, eu vou explicar para vocês. Len.gth vai ser igual a 32, para a gente utilizar 12 bytes. E aqui eu vou definir um null como true. Null vai ser igual como true, porque ele vai começar sem e só vai existir depois. E o blank também, né? Blank vai ser igual a true. Ok, agora eu quero definir quais são o que o mecânico ou a pessoa ali do Lava Jato vai fazer no carro. E para isso eu vou criar uma nova classe, que vai ser o class categoria manutenção. Então nós temos aqui as categorias da manutenção. E, por exemplo, vai ter lá troca de óleo, trocar pneu, balancear carro e etc. Então models.model. E aqui vai ter o título, né? Por exemplo, troca de óleo. Título vai ser igual a models.charField. Aí maxLane GTH vai ser igual, vamos colocar aqui 3 dígitos, porque a gente vai utilizar um choices. E o preço vai ser igual a models.decimalField. Um max digits, vamos definir como o quê? Vou colocar 8, vai. Sei lá, aí vai trocar o motor de uma Ferrari. Acho que 8 dígitos, às vezes, não sei nem se seria o suficiente. Vamos deixar um 8 dígitos aqui. Vai que fundiu o motor de uma McLaren. Decimal, underline places, quantas casas decimais? 2. Que a gente está trabalhando com preço. Aqui, às vezes, utilizar o campo decimal para preço não é sempre a melhor opção. Tipo, por exemplo, se você estivesse trabalhando para um banco, algo do tipo, eles salvariam o valor do preço em binário para a gente ter uma precisão maior em arredondamentos, mas aqui, como é algo simples, simplesmente gerenciar uma loja, uma oficina mecânica aqui, vamos deixar como decimal para a gente não ter que fazer algo muito mais complexo, tá? Eu acho que não é o intuito aqui da aula de hoje. Então, def_str e vai dar um self.título. Tá, e esse título aqui vai ser um choice, ou seja, existem algumas opções pré-definidas que ele pode cadastrar. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um text choices. Então, aqui dentro de serviços, eu vou vir em new file, vou criar um choices.py. E aqui dentro, a gente vai criar as opções, uma classe das opções para o categoria manutenção. Então, vou fazer o seguinte, from jungle.db.models import text choices. Beleza, é um class choices, categoria manutenção, cuidado para não colocar essa cedilha aqui, e ele vai herdar de text choices. Beleza, e aqui eu posso definir um campo, né, um atributo, eu vou chamar, por exemplo, vai ter lá o atributo, o serviço, trocar válvula do motor. Nem sei se isso existe, não sou mecânico, mas tudo bem. Aí aqui a abreviação é no máximo de 3 dígitos, então eu vou chamar de TVM, ok? E esse atributo aqui, como ele é um text choice, ele precisa receber uma tupla, tá? Então TVM, vírgula, e aqui eu coloco a descrição, o que é de fato. Trocar válvula do motor, que será o texto que será exibido para o usuário. Você pode colocar isso aqui entre parênteses ou não também. A vírgula ali no Python já indica que isso daqui vai virar uma tupla. Então, trocar óleo do motor, trocar óleo vai ser igual a TO, vírgula, troca de óleo, beleza, balanceamento vai ser igual a B, vírgula, balanceamento. Aqui eu coloquei
B, né, minúsculo, colocar B maiúsculo. Aqui eu coloquei as aspas erradas. Não que seja errado, mas, né, como eu estou utilizando as outras, quero manter as outras. Beleza, então criei esses choices aqui. Essas daqui são as opções de categoria manutenção que o mecânico pode escolher para um determinado serviço. Então, aqui em título, eu vou colocar vírgula, eu vou definir choices. Vai ser igual ao quê? Agora eu preciso importar esses choices, senão não vai funcionar. Então, vamos vir aqui e fazer from.choices, import choices categoria manutenção. Perfeito. E aqui eu vou falar que o choices vai ser categoria manutenção. Não, vai ser choices categoria manutenção. Choices categoria manutenção. Ponto choice. Beleza, agora sim eu só posso escolher dentre aquelas opções, por isso os 3 dígitos aqui. E aí, pessoal, eu não vou cadastrar aqui todas as possibilidades possíveis, tá? Então, cadastrem uma quantidade interessante, umas 10, 15 aí na casa de vocês, porque se eu fosse cadastrar aqui, eu acho que vocês iam morrer de tédio, né? Ia ficar completamente repetitiva a aula e não seria de muito aprendizado ficar simplesmente digitando isso daqui. Então, digitei 3 aqui pra gente ter como exemplo e já tá bom. Beleza, agora eu quero rodar os migrates e os make migration. Ah, tá, antes falta eu definir agora aqui. Agora, esse serviço, eu preciso ter uma many-to-many, uma relação many-to-many com categoria manutenção. Por que uma many-to-many? Um serviço pode ter várias categorias de manutenção, ou seja, o carro chegou lá, ele precisa trocar o óleo, precisa fazer um balançamento e trocar a válvula do motor, ou seja, ele tem mais de uma categoria de manutenção. E uma categoria de manutenção pode estar em mais de um carro, ou seja, chegou lá 2 carros de clientes diferentes e os 2 precisam trocar de óleo. Então aqui a gente precisa utilizar uma many-to-many field. Então, categoria, underline, manutenção, vai ser igual a models.many-to-many field, many-to-many field. E aqui vai ser uma relação com quem? Com o categoria manutenção, que é a nossa model. Categoria manutenção. E aqui a gente utiliza a model, tá? E não o choice. O choice é simplesmente para cá. Perfeito. Fizemos isso, agora acredito que está tudo certo para a gente rodar as nossas migrations. Então, Python 3, manage.py, make migrations. Ok, vamos rodar agora o migrate. E beleza. Fizemos isso, tá tudo ok. Vamos cadastrar no admin para a gente ter aqui uma forma da gente analisar sempre, né? Então, vou fazer from.models, import, categoria manutenção e também o, como é que chamava? Serviço. admin.site.register, o categoria manutenção e o admin.site.register serviço. Lá no cliente também a gente cadastrou alguma coisa no admin? Cadastramos nada, né? Vamos cadastrar o cliente aqui também. From.models, import, cliente e carro. Vamos cadastrar tudo no admin para a gente conseguir ir controlando. Site.register, de cliente e de carro aqui. Admin.site.register de carro. Perfeito. Aqui eu acho que a gente não tinha criado nenhum super usuário, né? Então vamos criar para a gente conseguir acessar o admin. Python 3, manage.py, create super user. Vou chamar de Caio, endereço de e-mail vazio, senha 1234, 1234 e sim, eu quero concordar com essa senha. Beleza, podemos rodar o nosso servidor. Vou vir no meu Firefox e aqui eu vou vir no /admin, Caio e o nosso 1234 de sempre. Beleza, então aqui clientes, nós já temos alguns clientes cadastrados. Carros, nós temos o Civic, que é do cliente João Paulo. E ok, então nós temos os serviços que nós acabamos de criar, onde nós podemos definir um título aqui para ele. Então, por exemplo, vamos colocar aqui consertar, arrumar carro do cliente do João, alguma coisa assim. Do João. Acho que tá legal, beleza. Qual que é o cliente? É o João Paulo. Quais serão as categorias de manutenção? Aqui nós não cadastramos nenhuma, então por isso que aqui tá vazio. Então antes a gente precisa cadastrar uma categoria ou clicamos nesse mais, né? Então a categoria que é troca de óleo. Troca de óleo a gente não cadastrou, então vamos cadastrar aqui troca de óleo e o preço vai ser 20 reais. Não, 20 reais não, vou colocar aqui uns 80 reais. Sou péssimo com esses negócios de carro, não sou tão bom. Mas vamos colocar aqui 80 reais. Beleza, troca de óleo. Depois nós vamos ter aqui também o balanceamento. Vou colocar aqui uns 45 reais.
Ok, então TO e balanceamento. Já vou cadastrar o outro aqui para a gente ter tudo, né? Troca de óleo, balanceamento e trocar válvula do motor, já vai R$250. Beleza, trocar válvula de motor esse carro não vai precisar não. Eu vou começar ele hoje e vou entregar dia 16 de outubro. Não foi finalizado, o número de protocolo a gente vai trabalhar com ele ainda, então não se preocupem. E vou clicar em salvar. Beleza, salvamos e agora nós temos aqui um novo serviço, tá? Com a data de início, data de entrega. E agora o que a gente precisa fazer? O que nós desejamos fazer aqui ainda na aula de hoje? Eu quero calcular o valor total desse serviço, ou seja, eu preciso passar por todas as categorias de manutenção dele e exibir e somar, né, para a gente ter o valor total. E eu preciso gerar esse protocolo aqui também. O protocolo nós vamos fazer sobrescrevendo o método save, tá? Então sempre que... Cadê? Vamos voltar aqui na nossa models. Sempre que nós fizemos qualquer coisa com esse serviço e atualizamos, criamos um novo, não importa se é pela área administrativa, se a gente está fazendo isso dentro da nossa própria view, o Django internamente está rodando o método save desse serviço, certo? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse método save e sobrescrever ele. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um F3, save, aqui, beleza. Esse método aqui... a gente precisa reescrever ele. Esse é o método responsável por fazer alguma alteração no banco de dados de algum determinado objeto. Então a gente vai pegar esse método e sobrescrever. Ou seja, antes de eu salvar no banco, o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse protocolo aqui. Então vamos lá. Def, aqui faltou o def str, né? Vamos copiar aqui o str e já colar ele aqui. E começou uma chuva bem forte aqui na minha cidade agora. Espero que não esteja atrapalhando no áudio aí para vocês. Ok, temos o defstr, agora vamos escrever o método save. Def-save, esse método já existe, então quando eu faço isso, ele deixa de executar aquele método que eu tinha mostrado para vocês. Mas a gente vai executar, antes de executar aquele outro, a gente vai executar esse para depois executar aquele outro. Então o que eu vou fazer? Esse método recebe self e vai receber args e keywords. Eu vou precisar dos args e keywords nesse meu método? Não, mas quem que vai precisar? Aquele método lá das nossas models. Ou seja, da classe pai de serviço. Então a gente vai precisar receber aqui também. Eu vou falar, olha, eu quero executar um super, e esse super vai ser uma referência pela classe pai. Super, de qual classe? De serviço. Através de self, e eu falo, eu quero executar qual método? Save, e eu passo o ponto .args e o keywords. Falta um asterisco aqui, e o keywords. Então o que está acontecendo? Quando eu executar esse método save, ele vai executar aquele método save que eu tinha mostrado para vocês, que está lá dentro de model. Então, se eu vim aqui digitar um save, ó, esse método aqui. É isso que eu estou fazendo nessa linha super. Só que antes de executar aquele método save, que realmente salva no banco, o que é que eu quero fazer? Eu quero criar um novo protocolo, caso o protocolo não exista. Então, eu faço se not self.protocolo, se não existir o protocolo, ou seja, se alguém não tiver passado esse protocolo, o que eu vou fazer? Por que eu preciso fazer esse verificar? Porque vamos supor que o serviço ele já foi criado e já foi criado um protocolo dele. O protocolo já existe. Mas como eu vou atualizar, eu vou dar um update, o save vai ser executado novamente. Então ele iria trocar o número de protocolo. E isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, eu preciso verificar se o protocolo não existe. Se não existir nenhum protocolo, eu falo que self.protocolo, que é esse daqui, vai ser igual. E como que eu quero gerar esse protocolo? Vai ser a data atual mais um token secreto. Para pegar a data atual, eu vou fazer um from datetime import datetime. Perfeito. E agora eu vou falar aqui que o meu protocolo vai ser igual a datetime.now, a data atual. Só que esse datetime.now não traz uma string, ele traz um objeto do tipo datetime. E eu quero converter isso daqui para string. Então, ponto .strftime. E aqui eu passo como que eu quero converter. Eu quero primeiro o dia, então porcentagem D, depois eu quero que tenha uma barra, depois eu quero o mês, então porcentagem M, depois uma barra, depois um porcentagem Y maiúsculo, aí eu quero que tenha um tracinho, aí eu quero a hora, então porcentagem H maiúsculo, aí depois eu quero os minutos e os segundos, né? Então aqui eu vou colocar dois pontos para separar. Então porcentagem M maiúsculo, 2 pontos, porcentagem S maiúsculo. E depois vai ter um tracinho aqui no final, só para finalizar tudo.
Só que só a data não é o suficiente para mim. Eu quero somar isso daqui com um determinado token secreto, que eu vou utilizar o token X, token underline hex, da biblioteca secrets do Python. E eu vou passar um token aqui de 12 bytes. Esse método aqui, essa função token hex, a cada byte ela gera dois caracteres para mim. Então, se eu definir aqui no protocolo 32, aqui eu preciso passar... Opa! Não, aqui eu defini errado, né? Eu queria aqui passar 12, então aqui eu teria que definir 24, mas beleza, vamos passar aqui 16, então. Beleza, vamos passar aqui no token hex 16, aí a gente consegue definir aqui como 32. Tá ótimo. E agora a gente precisa importar esse token hex. Aparentemente o nosso VS Code já importou aqui. O próprio VS Code já importou aqui para mim, from secrets import token hex. E beleza, com isso aparentemente vai funcionar, né? Agora eu vou vir aqui e vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele me deu um erro. Serviço não tem atributo protocolo. Como que não tem, pô? Tá aqui, ó. Protocolo. Nossa, aqui eu coloquei protocole. Tá, depois a gente conserta isso. Aqui é protocole. No de vocês não cometam esse erro, tá? Coloquem protocolo com o aqui. Beleza, dá um F5, reenviar. Beleza, agora quando eu vim aqui arrumar carro do João, ele foi criado aqui o nosso protocolo, ou seja, vai lá, a data de hoje, tal, o horário e depois o nosso token secreto. Por que esse if not aqui é importante? Porque vamos supor, agora eu vou salvar novamente. Ele precisa gerar um novo token? Não, ele vai manter esse token aqui, das 18, 40, 31. Salvar, aqui ele falou... Ele possui 52 caracteres. Ah, tá. É que aqui, o que acontece? Temos um problema. Eu defini 32 baseando que aqui ia gerar 32, mas nós temos mais aqui esses caracteres de cá, né? Tá, que é um problema. Então aqui já tem quantos caracteres? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres. Então, aqui tem que ser 32 mais 20. Então, vamos colocar aqui 52 caracteres. Vamos executar o make migrations e o migrate aqui novamente. E beleza, run server. Ok, vamos dar um F5 aqui, beleza, reenviar. E aqui eu quero que vocês reparem que o token não foi alterado, ó. Tá, 18, 40, 31. Se eu salvo, ele mantém 18, 40, 31, porque existe um token. Agora, se eu tivesse partido do zero, que esse token não existe, ó, quando eu clicasse em salvar, agora sim ele geraria um novo token pra gente, ó, 184204. Então, por isso que esse if aqui é importante também, tá? E eu vou precisar também, aqui em serviço, fazer um método que vai me retornar o preço total. Por quê? Eu não tenho aqui um campo que fala o preço total. O preço total é baseado aqui nos serviços que, nos categoria manutenção que foi selecionado. Então aqui, antes do nosso save, não, no final do save aqui, eu vou colocar um def, vou chamar de preço underline total, ele vai receber self, e ok. Agora eu preciso fazer um for iterando sobre esse categoria manutenção. Então for, vou chamar de categoria, in self.categoria manutenção. Isso daqui é um many-to-many object. Então, ele não é um iterável, tá? Para que ele seja um iterável, eu preciso acessar o ponto .all dele. Então, ponto .all, aí ele me traz os objetos que tem aqui dentro desse categoria manutenção, dentro do many-to-many. Aí sim eu consigo tornar isso daqui um iterável. Beleza. Agora, eu quero fazer o seguinte... vou criar uma variável chamada preço underline total, vai ser igual a float de 0, começa com 0. E aqui dentro eu vou acessar o seguinte, preço total vai ser mais igual a float de categoria, que é o que nós estamos iterando aqui, ponto, e o preço que nós definimos aqui, então ponto preço. E no final eu vou dar um print, vou dar um return, na verdade, return preço underline total. E com isso, eu acredito que se não fiz nada de errado, temos uma função aqui que nos retorna o preço total, né? Beleza. Então, vamos fazer um teste aqui agora. Vamos abrir o nosso shell, Python 3, manage.py, shell.
Nós já temos algum serviço cadastrado? Temos, né? Serviço que a gente salvou ele no banco. Ah, tá. Não tô rodando o servidor, mas sim, deu para ver que a gente tinha um serviço cadastrado. Certo. Então aqui, vamos importar esse serviço para a gente conseguir testar. Deixa eu aumentar aqui o terminal para vocês conseguirem enxergar melhor. Beleza. Então, vou fazer um from serviços.models import usuário. Não existe serviços.models? Servicos. E eu coloquei o quê? From serviços.models. Exit. Deixa eu sair daqui primeiro. Tá, eu tô dentro de Mecajato e abri o shell. Python. Python 3. Aqui faltou Python 3, beleza? Agora sim, from serviços.models import usuários. Não, usuários não. É serviços. From serviço. Beleza, importamos. Agora vamos fazer x vai ser igual a serviço.objects.get o id seja igual a 1. Aquele único serviço que a gente cadastrou só para a gente conseguir testar. Aquele serviço a gente tinha selecionado, era um 45 mais 80, era isso. Vamos ver se está funcionando. x.preço underline total, abre e fecha parênteses, ele mostrou 125. Tá correto? Vamos dar um exit aqui. Vamos ver se está funcionando certinho. Run server. Vamos voltar para cá. E ele tinha selecionado o quê? Trocar óleo e balanceamento. Trocar óleo 80, balanceamento 45. Perfeito. Funcionando exatamente. Então é isso, né? Então é isso, pessoal. Ficou assim a nossa aplicação de hoje. Acho que já tá bom para a gente finalizar a nossa aula aqui hoje. Deu para a gente desenvolver bastante coisa. Trabalhar aqui com os choices, os text choices, criamos aqui, sobrescrevemos o método save para trabalhar com o protocolo, criamos a função aqui para retornar o preço total, e nas próximas aulas a gente começa a desenvolver as interfaces para que ali o mecânico, o lavador, consiga interagir com a nossa aplicação e desenvolver as funcionalidades a partir daí, certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Vou dar um spoiler aqui para vocês, não sei há quanto tempo vocês acompanham aqui o canal, se vocês já participaram de alguma PyStack Week. Vocês viram que nós tivemos a última PyStack Week há um tempo atrás, há uns 2, 3 meses atrás. Realmente foi a última, mas agora, para esse ano ainda, não vou dizer quando exatamente, nós vamos ter um novo evento maior do que a PyStack Week. É todo refatorado, tudo perfeitinho, um evento incrível para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Você de fato conseguir a sua vaga, começar a trabalhar como programador, um programador web com Python e Django. Então assim, vai ser um novo evento completamente diferente da PyStack Week, mas eu posso te garantir, as bases da PyStack Week se manteve, mas a gente vai ter um evento muito melhor porque ele foi completamente refatorado. Futuramente, daqui a algumas semanas, eu vou estar indicando para vocês as datas, como que vocês fazem para se inscrever e tudo mais, ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!